É sexta-feira, dia dos namorados, dos apaixonados, mas vamos conferir as notícias do agro antes disso? Eu começo contando que o agro já teve os impactos do El Niño mesmo neste ano, em que se prevê a produção recorde de grãos. De um lado, a super safra e de outro, o El Niño muito forte. Esse fenômeno muda o regime de chuvas no Brasil com efeitos opostos nas regiões produtoras. Os desafios vão desde o plantio até a colheita de diferentes cultivos com implicações de curto e médio prazo. Um dos efeitos imediatos é o encharcamento de solo. A cana-de-açúcar e o café são culturas que podem ser mais afetadas, além do plantio da safra de verão de soja ou de milho em algumas regiões onde se instalam os veranicos. Neste momento, as águas do Oceano Pacífico estão 0,7 grau acima da média. A agência climática nos Estados Unidos, a NOAA, diz que no pico do El Niño, no fim do ano, poderemos chegar a 2 graus a mais, ou seja, um dos mais intensos desde 1950. Tem empresa, inclusive, que vê oportunidade para vender sementes de soja de ciclo longo para o plantio da safra de verão, prevendo então essa intensidade do El Niño, queira a gente que não tenhamos nenhum fenômeno climático extremo aqui no país. E o cultivo de videiras pelo sistema de espaldeira costuma ser bastante sensível a qualquer tipo de herbicida ou defensivo agrícola. E um levantamento feito pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul identificou que aproximadamente 700 hectares de vinhedos foram afetados diretamente desde 2018 só no estado gaúcho. O universo de áreas expostas ao problema supera 4.000 hectares distribuídos em cerca de 45 municípios do território e apontam para a perda de produtividade que fica entre 20% a 55%. Só que em algumas regiões, propriedades podem até ultrapassar 80% de déficit na produção. O estudo mostrou que os registros se concentram em regiões onde a vitivinicultura divide o território com outros sistemas agrícolas que acabam utilizando os herbicidas hormonais para o controle de plantas daninhas. Além da perda de safra, os efeitos também provocam o abortamento floral e deformações vegetativas, principalmente nas regiões da Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste, a região central e também Campos de Cima da Serra. Lembramos aqui que o Rio Grande do Sul representa cerca de 90% da produção de vinhos do Brasil. Mais detalhes você encontra lá na minha reportagem no site da CNN. E ao tentar cada vez mais diminuir o uso dos herbicidas no campo, as vinícolas têm apostado em uma proposta sustentável. A gigante do setor, a vinícola Salton, utiliza o azevém para controlar as plantas espontâneas. A gente conversou com o presidente da companhia, o Maurício Salton, e ele nos explica mais. Nós entendemos que o solo ele é um patrimônio da vitivinicultura e por isso a gente acaba dedicando recursos e energia para preservar, né, para que a gente tenha uma condição produtiva sadia, que a gente consiga preservar a biodiversidade. Demandamos muito conhecimento técnico especializado, algo que a gente não dispunha na empresa, então foram parcerias, especialmente com universidades. Naturalmente, toda uma prática com um novo manejo do vinhedo e testes, né, com as práticas agrícolas para uma nova cobertura vegetal. O algodão da Bahia está conquistando espaço no mercado internacional. Em apenas 3 safras, o volume exportado pelo Porto de Salvador cresceu mais de 14 vezes. Os embarques saltaram de pouco mais de 500 contêineres na safra 22-23 para quase 8.000 contêineres na temporada 25-26. Um avanço superior a 1.300%. Os principais destinos da pluma baiana são Bangladesh e China, 2 dos maiores polos têxteis do mundo. O crescimento das exportações acompanha a expansão da produção. Nesta safra, a Bahia cultivou quase 418.000 hectares de algodão e se mantém como o segundo maior produtor do país, ficando atrás apenas de Mato Grosso. O avanço reforça o papel do Brasil como um dos principais fornecedores globais da fibra. Mais informações lá no nosso site. E assim a gente encerra a última edição desta semana do CNN AgroNews.
Aproveite o amorzão, o Dia dos Namorados, e eu volto na segunda-feira. Tchau, tchau!